Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Eu sou Roberta Leonhard, sócia da área de meio ambiente e da prática de gerenciamento de crise aqui do Machado Meyer. Hoje tenho o prazer de conversar com a minha sócia Maria Eugênia Novis, mais conhecida como Meg, sócia da área concorrencial do escritório, para conversarmos sobre situações de crise envolvendo a matéria e temas de competência do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, tais como cartel e trocas de informações sensíveis entre empresas. Meg, seja muito bem-vinda! Oi, Roberta, muito obrigada pelo convite para participar dessa série de episódios sobre esse tema tão relevante e uma área que o nosso escritório desenvolveu, uma experiência que eu arrisco dizer que é única no mercado. É um prazer muito grande estar aqui com você, poder bater esse papo hoje e compartilhar um pouco da minha experiência na gestão de crises concorrenciais. E acho que, para começar, seria bastante interessante se você nos explicasse sobre as principais situações de crise na área concorrencial. Claro, vamos lá. Eu confesso que a minha experiência com gestão de crise na nossa área de trabalho é uma experiência prática e para poder bater esse papo com você, eu fui até buscar aqui de outros episódios do podcast o que é o conceito da crise em que nós atuamos, né, como escritório na gestão. Porque a gente tem crises na área concorrencial, né, os nossos clientes têm pequenas crises todos os dias. Acho que todos os problemas, todas as dificuldades, a gente é chamado a atuar, mas eu não classificaria isso como uma gestão de crise, porque na maior parte das situações são acontecimentos relativamente previsíveis, né? Então, por exemplo, um cliente que está envolvido numa operação de M&A, tem que notificar um ato de concentração ao CAD, é uma operação com concorrente, as partes têm uma participação conjunta de mercado elevada, os clientes, as empresas envolvidas já antecipam que vai haver um processo longo, uma análise minuciosa, eventualmente a imposição de remédios pelo CAD. Então, é algo que são dificuldades que já se pode antecipar. Então, se a gente pensar em crise, né, na definição, que vocês que atuam em várias áreas, na gestão de crise de várias áreas, em várias frentes de negócio, em várias indústrias, como sendo um acontecimento imprevisto, ou seja, um acontecimento não antecipado, que gera problemas que têm que ser resolvidos com muita urgência pela empresa, tratados de forma imediata, eu diria que as principais situações de crise na nossa área de atuação são aquelas relacionadas à descoberta da participação de uma empresa em um cartel, tá? Essa é a situação mais tradicional em que nós atuamos com mais frequência. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que tiveram, né, a sorte de não estar envolvidos nesse tipo de prática ou que não tem tanta familiaridade com os conceitos de direito concorrencial, que o cartel é aquela prática entre concorrentes que se alinham, que discutem acordos para fixação de preço, para divisão de mercado, para participação em licitações, divisão de licitações, alinhamento de preços em licitações para definir quem vai ganhar aquele determinado projeto, etc. Mais recentemente, a gente tem visto o CAD atuar também em investigações de outros tipos de prática entre concorrentes que são distintas do cartel, tá? Então, tem situações, por exemplo, em que os concorrentes não exatamente combinam preços ou dividem clientes, dividem mercados, mas adotam algumas práticas alinhadas no mercado, práticas concertadas. Isso também é tratado pelo CAD como alguma coisa semelhante ao cartel. E a gente passou a ter há alguns anos a novidade do CAD olhar também para práticas de troca de informações sensíveis entre concorrentes, que na visão da autoridade podem ter um efeito prático muito semelhante ao do cartel, ou seja, levar a um alinhamento das práticas de precificação, de oferta de produtos, de qualidade no mercado e com isso reduzir a concorrência. Então o CAD já instaurou algumas informações sobre troca de informações sensíveis, tem
tratado essa situação como alguma coisa muito próxima do cartel, né, em termos de efeitos. A gente não tem julgamentos definitivos ainda, mas todo o mercado está toda a comunidade, as empresas estão muito preocupadas com essa experiência recente do CAD na investigação dessas situações, né, que vão além do cartel. Muitas vezes as empresas trocam informações sobre preços, custos, inclusive custos com questões de RH, salários de empregados, benefícios. A gente teve uma investigação instaurada recentemente pelo CAD que tratou sobre isso e gerou muito burburinho no mercado, muita preocupação de empresas, porque são situações que não visam exatamente a uma combinação de preços, uma combinação, um alinhamento de práticas no mercado, de práticas comerciais no mercado, mas também geram preocupação concorrencial. Então eu diria que a crise na nossa área, que demanda um trabalho efetivamente de gestão, acontece principalmente nessas situações, tá? Na descoberta de práticas entre concorrentes que são tratadas como ilícitas pelo CAD. Você mencionou que a crise é a descoberta da participação da empresa nesse tipo de situação. Essa definição é bastante curiosa. Como que isso acontece na prática, Meg? Vamos lá. Por que eu mencionei a descoberta? Ao contrário das situações de crise, né, que nós somos chamados a trabalhar na gestão, que são de fato situações absolutamente imprevistas, acontecimentos, né, estranhos, a participação de uma empresa em um cartel, muitas vezes, é de conhecimento dos próprios acionistas ou da alta administração da empresa, tá? Muitas vezes existe aquela participação e vamos chamar de empresa, né, acionistas e alta gestão de empresa, a empresa tem ciência de que aquilo acontece. Então, não é exatamente uma crise, é alguma coisa que já é conhecida, que vem sendo administrada, que os riscos já são sopesados de antemão e se decide seguir com aquela prática. Mas na extensa maioria dos casos, nos casos em que nós trabalhamos, existe uma crise porque os acionistas e a alta administração, a gestão, os órgãos de gestão da empresa, não têm conhecimento de que colaboradores, funcionários, por exemplo, um gerente comercial, um gerente de vendas, vêm há algum tempo conversando com concorrentes, fazendo acordos, discutindo preços, dividindo clientes, combinando, por exemplo, de atuar, a empresa A atua somente na região sul-sudeste, deixa o resto do Brasil, norte e nordeste para a empresa B, centro-oeste para a empresa C, situações desse tipo, só para exemplificar como é que essas práticas podem acontecer. Muitas vezes esses contatos começam por iniciativa de colaboradores que não estão no alto escalão da empresa, tá? Muitas vezes até não têm a plena consciência da ilegalidade, dos efeitos daquela conduta, e isso só chega ao conhecimento da empresa, né, do alto escalão, de acionistas, ou por meio de uma auditoria ou de uma denúncia anônima, tá? Muitas situações chegam ao conhecimento realmente da administração por meio de uma denúncia anônima, alguém que fica sabendo que o colega estava envolvido naquele tipo de prática, já fez um treinamento de compliance, apreendeu o conteúdo do treinamento de compliance, sabe que aquilo ali é potencialmente perigoso, faz uma denúncia. Ou a outra situação em que a empresa costuma descobrir o envolvimento em um cartel ou em uma outra prática ilícita sob o ponto de vista concorrencial, é quando a empresa se depara com a instauração de uma investigação pelo CAD, quando, né, sai lá a nota técnica no site do CAD, um despacho no Diário Oficial, sendo instauração de processo administrativo contra as empresas tais e quais, o nome daquela empresa está lá envolvida, por cartel. Muitas vezes a empresa só fica tomando conhecimento do seu envolvimento naquela prática quando isso acontece, tá? E quando essas investigações são instauradas pelo CAD, isso normalmente, na grande maioria dos casos de cartel, o CAD é, digamos assim, municiado para iniciar essa investigação por meio de um acordo de leniência celebrado por algum dos participantes do arranjo, tá? Então, assim, na primeira situação, quando a empresa identifica internamente, as duas situações geram a crise, né? Geram aquela situação em que você tem que ter uma reação imediata, coordenar uma série de frentes, de providências, etc., para saber como agir. Quando isso acontece, inclusive, por meio da atuação do CAD, da instauração de um processo administrativo, isso se torna público, então já tem na largada uma preocupação com a questão da reputação da empresa, como é que o mercado vai reagir a isso, seus clientes, potenciais fornecedores, credores, acionistas, etc. Então, a empresa precisa saber exatamente o que aconteceu,
que levou alguém internamente a fazer essa denúncia, ou por que o CAD está investigando a sua participação em um cartel. Precisa fazer uma investigação interna para esse tipo de apuração, precisa identificar quais são os colaboradores envolvidos, quais são as outras empresas que participaram, que se envolveram nessa prática, quem são os prejudicados, quais são as possíveis consequências desse ato, né, potencialmente ilícito, para apurar a extensão da prática, a extensão dos possíveis danos e principalmente o que pode ser feito para mitigar esses danos. E geralmente, nesses casos em que a empresa descobre internamente a existência do cartel, ela vai avaliar a conveniência de buscar o CAD para fazer um acordo de leniência e garantir já, assim que possível, a imunidade para a própria empresa, para a própria pessoa jurídica e para as pessoas físicas envolvidas, tá? Fazendo a leniência, buscando a leniência, a empresa pode afastar uma multa que o CAD aplica, que é uma multa muito substancial em casos de cartel, pode chegar a 20% do valor do seu faturamento bruto, e também as multas para as pessoas físicas envolvidas. Também o CAD aplica multas bastante salgadas, no caso de participação de indivíduos, as multas podem chegar, no caso dos administradores da empresa, variar de 1 a 20% da multa aplicada à empresa, então assim, pode chegar na casa dos milhões de reais de fato, para os executivos. Aí no caso de empregados também tem multas a partir de 50 mil reais, tá? Então assim, na situação, recapitulando aqui, quando a empresa descobre, antes do CAD, estava envolvida no cartel, a principal providência é essa, avaliação interna, investigação interna e essa definição, vai buscar leniência para obter imunidade, ou vai aguardar, né, alguma providência por parte da autoridade. Já quando a empresa descobre o seu envolvimento, a sua participação no cartel por meio de uma investigação do CAD, descobre pelo Diário Oficial, digamos assim, ela já tem acesso nos autos, constitui advogado nos autos, tal, já tem acesso aos argumentos e às provas documentais que existem contra ela, mas também tem que tomar uma decisão sobre como é que vai enfrentar esse problema. Então, normalmente também existe uma investigação interna para avaliar se a situação era de fato limitada ao que está nos autos, ou se tem alguma outra prática ilícita associada àquilo, que medidas vai adotar em relação às pessoas físicas envolvidas, se vai se defender nesse processo do CAD até o final, ou se vai buscar um acordo com o CAD já no início da investigação, é o chamado termo de compromisso de cessação, TCC, que pode ter um eventual benefício para a empresa, né, que é fazer com que ela pague com antecedência uma multa, o valor da multa que seria potencialmente aplicada pelo CAD com desconto substancial que pode chegar até 50%, ou seja, mesmo nos casos em que o CAD já investigou, já está investigando a prática, já existe um processo instaurado, existe também uma situação de crise que leva a empresa a ter que tomar decisões, estimar riscos, avaliar alternativas logo no momento do conhecimento dessa situação. Meg, e você, né, comentando aqui, quando a empresa se depara com essa situação de cartel, né, os efeitos negativos que podem acarretar na imagem corporativa da empresa, sem dúvida nenhuma, são bastante preocupantes, né, ainda mais nessa nossa fase de ESG, né, em todos os momentos, em todas as pautas cabem assuntos relacionados a Environmental, Social and Governance, e aqui, sem dúvida nenhuma, relacionada ao G, né, da governança corporativa da empresa, né, como isso realmente impacta os acionistas, como impacta diretores, presidentes, CEOs e assim por diante, né, conselheiros, realmente é algo que tem que ser levado em consideração e ser tratado de uma maneira bastante diligente. Com certeza, Roberta. Acho que isso é uma coisa que a gente vê cada vez mais presente nessas situações. É a preocupação reputacional, né? A preocupação sobre o impacto daquela prática sob os olhos dos stakeholders, né? E o que o envolvimento na prática em si já pode ser um problema, mas esse problema pode ser muito amplificado a depender justamente de como a empresa e a sua administração lidam com aquela situação. As providências que são tomadas, a forma como a crise é conduzida, as providências para mitigar, o eventual contato com o CAD para a celebração de um acordo de leniência, pode ser uma coisa também que tem um aspecto positivo, né, uma demonstração de boa-fé da empresa. São certamente questões cada vez mais importantes, digamos assim, no roteiro de providências a serem tomadas numa situação de crise concorrencial. Um ótimo ponto esse que você levantou. E
nesse roteiro, Meg, quais seriam as principais funções da advogada concorrencial, né? O que exatamente o advogado ou a advogada precisa fazer ou ter em mente como focos principais? Vamos lá, Roberta. Acho que, em primeiro lugar, avaliar se é uma situação em que a empresa precisa fazer uma investigação interna ou se, o que acontece principalmente nos casos que já estão sendo investigados pelo CAD, os elementos que existem nos autos já são suficientes ali para ter uma boa compreensão do que aconteceu, tá? Segundo ponto, assim, além de conduzir uma investigação interna ou não, é estimar os riscos a que a empresa está sujeita diante dos dispositivos da Lei de Defesa da Concorrência e principalmente da forma como o CAD tem aplicado a lei no momento em que aquela situação é descoberta. A gente tem uma variação, a jurisprudência do CAD não é estática, né, muda bastante, então já existe uma certa clareza e uma certa uniformidade sobre o percentual de multa aplicado a casos de cartel. Essas multas nunca são inferiores a 13%, 15% e frequentemente chegam aos 15%, mas existe, por exemplo, uma discussão recente que está sendo requentada, que voltou ao CAD, sobre a aplicação de uma penalidade não com base no percentual do faturamento, mas com base na vantagem auferida pela empresa decorrente da sua participação no cartel. Tem situações também que exigem um esforço ali de interpretação da jurisprudência para a gente ver quem são as pessoas físicas que estão com risco realmente de serem processadas pelo CAD em função da situação de prescrição, por exemplo. Muitas vezes você tem funcionários, colaboradores da empresa que participaram no momento inicial, mas depois não tem mais nenhuma prova contra eles, ou eles passaram para uma outra área da empresa, outras pessoas ficam por um período mais longo ali no loop, conversando com concorrentes, etc. E existe discussão sobre prazo prescricional aplicável pelo CAD. Para cartel é muito claro, são 12 anos, o prazo da lei penal, mas para outras práticas, assim, digamos, que estão numa zona cinzenta, indução a condutas concertadas, práticas colusivas, a própria troca de informações sensíveis, é muito discutido se aplica o prazo de 12 anos ou se aplica acima do prazo de 5 anos. Então tem questões jurídicas, assim, questões muito técnicas mesmo da área, que a gente precisa levar em consideração nesse contexto para poder assessorar a empresa e ajudá-la a gerir essa situação. Tem também avaliação de risco de ações de indenização por danos, as chamadas ações de follow-on, são já bastante usuais em outros países, Estados Unidos, países da Europa. Aqui no Brasil a gente tem visto empresas se movimentando nesse sentido de buscar indenização em função de, por exemplo, ter comprado produtos de empresas que participavam do cartel. Então, tudo isso exige, assim, o nosso envolvimento direto. Além de avaliar possíveis linhas de defesa, chances de sucesso e ponderar, né, a chance de sucesso de uma defesa com as alternativas, que são fazer uma leniência ou buscar o chamado TCC, o acordo com o CAD. Mas esse é um trabalho que não é só nosso, tá? Do nosso time concorrencial, do Machado Meyer, a gente normalmente mobiliza também uma equipe grande para trabalhar nessas situações conosco, como costuma acontecer em outras situações de crise também, em outras áreas, né? Então, além do antitrust, a gente trabalha muito em conjunto com o nosso time de compliance e investigações corporativas, tá? Eles têm toda a tecnologia, digamos assim, para trabalhar nas investigações internas, fazer a chamada revisão de documentos, conduzir entrevistas com funcionários da empresa, identificar como é que essas provas devem ser preservadas, quais são as providências técnicas para adotar para que as provas sejam aceitas pelo CAD ou eventualmente em juízo. A participação do nosso time de penal também, de penal empresarial, é muito importante para avaliar os riscos nessa frente, quer dizer, os riscos a que as pessoas físicas envolvidas na situação estão sujeitas diante das iniciativas recentes do Ministério Público, da evolução da jurisprudência judicial. Trabalhista também é uma outra área em que a gente atua em conjunto com muita frequência nessas situações, porque as empresas precisam definir quais são as medidas disciplinares que vão adotar com relação aos colaboradores que estavam envolvidos na prática, qual a melhor forma de adotar essas medidas a fim de se proteger contra as reclamações trabalhistas, enfim. É de fato um trabalho multidisciplinar e eu diria que essas 3 outras áreas, compliance, criminal e trabalhista, são as que normalmente atuam em conjunto conosco nas situações de crise concorrencial. Você soube muito bem exemplificar a multidisciplinaridade na gestão de crise concorrencial. Acredito que não poderia ter sido um melhor fechamento para o nosso podcast dessa nossa série. Meg,
muito obrigada pela sua participação. Espero que possamos conversar numa outra oportunidade. Roberta, eu que agradeço a oportunidade de participar dessa série aqui do escritório, que está incrível. Eu acho que realmente é um trabalho muito importante que os nossos times fazem, e foi muito bom ter a possibilidade de bater esse papo com você, a expor para os nossos clientes, para os nossos ouvintes, a nossa experiência nessa área. Muito obrigada, e obrigada também aos nossos ouvintes. Esperamos encontrá-los em outras oportunidades. Um abraço! Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.